Olá pessoal, bem-vindo à nossa terceira aula sobre leis da ótica. Essa será a nossa última aula antes da gente começar a falar sobre ótica geométrica e os princípios básicos da formação de imagem em espelhos, espelhos esféricos, planos e lentes esféricas também, tá? Bom, nessa aula de hoje eu quero falar sobre a relação da energia. O que acontece com a energia que a onda eletromagnética, ou que a luz, nesse caso, traz para a interface, né? Então, eu tenho uma onda que se propaga de um meio, um certo índice de refração N1, né? E daí, essa onda ela vai parte ser refletida de volta para o mesmo meio, e parte dessa onda vai ser transmitida para o meio 2. O que eu quero mostrar para vocês é essa relação de energia entre essas duas ondas. Tá? Essa relação de energia entre essas duas ondas é o que a gente chama de reflectância, ou seja, quanto de energia voltou para o meio, e de transmitância, quanto de energia passou para o outro meio. Veja, tem que ficar claro que um dos princípios básicos, né, é que deve ocorrer a preservação da quantidade total de energia, pelo menos aqui no nosso referencial, né? Então, se uma certa quantidade de energia, joule por segundo, chega na interface, a mesma quantidade de energia total, ela tem que ser a soma da quantidade de energia que é refletida de volta para o meio e é transmitida para o outro meio, tá? Lembrando que nas aulas anteriores a gente viu as relações de Fresnel, os coeficientes de Fresnel, que me dão a comparação entre as amplitudes da onda refletida e incidente, a onda transmitida ou refratada e a onda incidente. Então, só para a gente, né, não ficar na dúvida do que a gente está falando, né, então vamos voltar aqui. Eu vou desenhar aqui a minha interface, bem rapidamente, porque a gente já discutiu isso aqui bastante, né? Então, essa é a minha interface. Veja, eu estou desenhando uma parte só da interface, mas lembra que essa interface aqui, ela a princípio é infinita, né? E para baixo eu tenho um certo meio, que eu vou chamar de meio 2, tá? Veja, o que eu chamo de meio 1, o que eu chamo de meio 2 é relativo, né? Tanto faz chamar de meio 1, meio 2. Contanto que eu saiba qual é o meio da qual a onda vem e o meio para qual a onda vai, né? Então, essa é a parte importante. Então, o meio 2 é esse meio de baixo aqui, vou colocar aqui, parte de baixo, né? E o meio 1 é o meio de cima, meio 1. Né? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que esse cara aqui ele tem certas propriedades eletromagnéticas dadas pela sua condutividade, pela sua constante dielétrica, ε1, sua constante, sua permissividade magnética, e isso vai resultar num certo índice de refração. Lembra que o índice de refração é uma relação, né, do produto, na verdade é o quadrado do produto de Qi vezes μ1. Aqui eu tenho, né, no meio 2, ε2, μ2, com outro índice de refração, que é o índice de refração do meio 2. Beleza, tá? Daí o que acontece aqui é o seguinte, né? Eu tenho uma onda eletromagnética, que é uma onda plana, então lembra que tem uma onda plana chegando aqui, ela está seguindo uma certa trajetória, dado pelo seu vetor de onda, que eu chamei de K0, né? Essa onda ela vai incidir aqui no meio, e eu vou botar aqui já a orientação, né, dessa interface com o meu eta que está para cima. Vamos botar nome para esses eixos aqui. Eu vou chamar esse eixo aqui de eixo X, eu vou chamar esse eixo aqui de eixo Y, só para mostrar, né, onde está a nossa orientação no espaço tridimensional. E aqui é o eixo Z, X, Y, Z, sempre seguindo a tríade. Bom, daí essa onda aqui, sem perda de generalidade, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer com que ela esteja contida no plano XY. Ela não tem componente do K na direção Z, né? Ele faz um ângulo, que é o ângulo de incidência, com a normal à superfície. Parte dessa onda vai ser refletida de volta para o meio com o mesmo ângulo, θ0, e parte dessa onda vai ser refratada para o outro lado, né? Vai passar para o outro lado,
com um certo ângulo de reflexão, também com a normal, que é o θ2. As relações a gente já conhece, né? Em eta0, seno de θ0 vai ser eta2 seno de θ2, que é a lei de Snell. Isso vai me dar a relação entre os ângulos de incidência e o ângulo de transmissão ou refração. E lembrando que o θ0 é igual a θ1, ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão, e os três vetores do vetor de onda, K0, K1 e K2, eles pertencem ao mesmo plano, que nesse caso aqui é o plano XY. Poderia ser outro, né? Mas como eu posso escolher infinitos planos para fazer essa representação, eu vou utilizar o X e o Y, né? Bom, daí o que acontece é que eu mostrei na aula anterior para vocês que o campo elétrico, o campo magnético, obrigatoriamente ele tem que estar polarizado num plano que é paralelo, né? Um plano que faz 90 graus com a direção de propagação. Então, o campo elétrico ele vai estar nesse plano aqui, né? Campo elétrico de incidência, E00. O campo magnético associado eu chamei de H00, faz 90 graus entre eles e 90 graus entre a direção de propagação. E aqui eu vou ter, então, o campo elétrico, que eu chamei de E01, o campo magnético, E01, 90 graus entre eles, e aqui o campo elétrico, que eu chamei de E02, e o campo magnético, que é o H02, eles estão sendo transmitidos. Daí o que a gente fez foi aplicar as relações ou as condições de contorno na interface utilizando as equações de Maxwell, e com isso eu consegui chegar nas expressões que são válidas para o campo eletromagnético na interface e descobrir as relações, né, entre essas amplitudes. Que relações são essas? Olha, a primeira relação é o coeficiente de Fresnel para a reflexão, que vai me dar o E01 por E00, e o coeficiente de Fresnel para a transmissão ou para a refração, que é o E02 por E00, né? Agora, essas representações ou esses coeficientes, elas dependem, né, também do que? Dependem da polarização da luz. Então, dependendo da polarização do campo elétrico, ou em consequência do campo magnético, eu vou ter um comportamento diferente para essas amplitudes. Lembra que essa relação de amplitudes ela pode ter valores negativos. Isso acontece aqui, né? Para o coeficiente de reflexão de Fresnel, onde eu tenho, em algumas condições, uma inversão de fase do campo elétrico refletido, uma inversão de fase de π ou de 180 graus. A gente dividiu esses coeficientes em dois casos. Foi o caso sigma, em que a polarização do campo elétrico é perpendicular, senkrecht, né, ao plano de incidência, que no nosso caso aqui do desenho é o x e o y, e para o caso π, que é o caso paralelo, ou seja, o caso em que o campo elétrico ele é paralelo ao plano de incidência. E a gente fez uma análise bastante detalhada de como é esse comportamento do campo elétrico, né, quando ele é refletido e quando ele é refratado, certo? A gente descobriu que em algumas condições onde o ângulo de incidência mais o ângulo de reflexão, né, θ2, é igual a π sobre 2, nessas condições, o meu θ0 a gente passa a chamar de θb, onde θb é o meu ângulo de Brewster. Ângulo de Brewster, que é um ângulo especial. Que ângulo é esse? É o ângulo no qual, para a polarização π, né? Então, para a polarização π, esse ângulo de incidência, a luz que é refletida, ela tem amplitude zero. Ou seja, para essa polarização, que é uma polarização paralela ao plano de incidência, eu não tenho luz sendo refletida de volta para o meio. Então, nessas condições, eu posso utilizar o ângulo de Brewster para poder filtrar uma certa polarização. Então, se a luz ela chega com ambas as polarizações, sigma e π,
após uma reflexão sob o ângulo de Brewster, obrigatoriamente a polarização π não vai existir, só vai existir a polarização sigma. E a última coisa que a gente tratou na aula passada foi a visualização física desse processo, fazendo uma comparação dessa emissão sob o ângulo de Brewster com uma antena dipolar. Tá? Bom, acho que deu para fazer um resumo rápido do que a gente viu na aula passada, mas o importante é, assistam a aula passada, na verdade as duas últimas aulas, para poder compreender melhor esse processo. O ponto fundamental, pelo menos dessas 3 aulas que a gente está vendo agora, é que fique claro, tá, para o aluno que as 3 leis da ótica, então, que são leis que eu posso deduzir teoricamente, utilizando as equações de contorno, apenas pensando nas leis do eletromagnetismo, saem das equações de Maxwell. Tá? Outra maneira é eu fazer um experimento e observar essas leis no dia a dia. Né? Também posso fazer isso. Na realidade, foi assim que se chegou nessas expressões das 3 leis da ótica num primeiro momento. Tá? Mas agora a gente consegue observar que tudo isso está conectado. Né? Então, a natureza se comporta de uma maneira, a gente descreve esse comportamento utilizando as equações, as leis do eletromagnetismo. Com essas leis, a gente consegue, daí, a partir disso, deduzir várias outras coisas. Uma delas é essas leis da ótica. Nas próximas aulas, a gente vai aplicar todas essas leis para a construção de imagens em espelhos, espelhos planos, espelhos esféricos e lentes esféricas delgadas finas. Ok? Então tá. Bom, então vamos continuar aqui. Né? Nessa aula de hoje, eu quero falar sobre o fluxo de energia na reflexão, que é a chamada reflectância. Cuidado para confundir, né? Não confunda coeficiente de Fresnel de reflexão com reflectância, são coisas diferentes. Tá? E o fluxo de energia na transmissão, que é chamado de transmitância. De novo, não confunda coeficiente de Fresnel de transmissão com transmitância. Então, reflectância e transmitância estão conectadas com a relação de energia que chega na interface, que é refletida de volta para o meio e que é transmitida para o meio 2. Tá? Então, novamente, eu vou aqui utilizar essas marcações para que vocês possam acompanhar o que eu estou fazendo. Então, vamos lá. Então, aqui é a seção 12.8, fluxo de energia. É na página 299 das minhas notas de aula. Essas notas de aula é a nota de aula número 27, que está na minha página. Então, entra lá, www.atombrasil.com. Você pode baixar essas notas em formato PDF. Tá? Como está em formato PDF, você pode pegar essas notas, né, e aumentar. Né? Então, você consegue aumentar no teu visualizador PDF. Então, não é para ter problema de... A minha letra não é tão bonita, mas... acredito que dá para acompanhar. Então vamos lá. Então uma coisa que a gente já viu também nas aulas anteriores, onde a gente falou da onda eletromagnética, foi descrever essa quantidade que é o fluxo de energia. Então a gente definiu uma quantidade fundamental que é chamada de intensidade, que era a média temporal de um vetor, que é o vetor de Point. Então o vetor de Point me dá o fluxo de energia, que é energia por unidade de área por unidade de tempo, que é watt por metro quadrado. E esse vetor de Poynting, ele também é um vetor, então ele tem uma direção e tem um sentido. Então é mediar o sentido e a direção de propagação desse fluxo de energia. A mesma coisa acontece com K. Então o S aponta na direção de K, que é o vetor de onda, ou seja, me dá a direção de propagação da onda eletromagnética em cada ponto. Tá? Bom, a gente já calculou essas relações, né? Aqui está o vetor de Poynting, a média temporal dele, que a gente chamou de intensidade. Essa intensidade, então, para um campo eletromagnético de onda plana, né? Vale E quadrado, que é a amplitude da onda, E quadrado, sobre 2μ0c, na direção K, que é a direção de propagação, né? Que é a direção do fluxo de energia. Bom, aqui então eu fiz uma decomposição do vetor de onda, tá vendo? O S0 é o fluxo de energia, o vetor de onda da onda incidente. O S1 é o vetor de onda da onda refletida. E o S2 é o vetor de onda da onda refratada. Tá?
Bom, aqui está o meio 1, aqui está o meio 2 e eu desenhei aqui o plano de incidência, porque afinal de contas, S0, S1 e S2 obrigatoriamente são coplanares, ou seja, todos eles fazem parte do mesmo plano obrigatoriamente, né? Eu decompus aqui esse vetor de onda em duas componentes, que é a componente tangencial à interface, ou seja, paralela à interface, e a componente que é ortogonal à interface. Então, quando eu faço essa divisão aqui, né, em duas componentes, eu tenho então a energia que segue essa direção e a energia que segue essa direção, né, que incide normalmente na interface. Veja que a componente que é tangente à interface ou paralela à interface, ela não vai cruzar a interface, né? Então eu não tenho que me preocupar com essa componente para saber quanto dessa energia vai passar para um lado ou para o outro. Tá? O que vai me interessar vai ser quanto de energia vai ser transmitida no final das contas para o outro meio, né? Não a que vai ser transportada pela interface. Então, essas componentes que me interessam são as componentes que são ortogonais à interface. Nesse caso aqui eu chamei de S0 ortogonal, chamei aqui de S1 ortogonal e o S2 ortogonal. Claro que para eu calcular essas componentes ortogonais, o que eu faço? Olha, se eu calcular o produto escalar entre o S0, que aponta para cá, né, e o eta, que é o versor normal à superfície, eu vou ter a componente de S0 que aponta para baixo. Eu vou ter exatamente isso. Né? Bom, veja, isso aqui é um pouquinho de novo, álgebra linear. Né? Isso veio no primeiro semestre do curso de Física, do curso de Engenharia, do curso de Matemática nem se fala. Né? Então, para eu calcular a componente na direção de um certo versor, eu faço o produto escalar desse vetor com esse versor e eu vou ter essa componente. Então, no nosso caso aqui, né, a energia por unidade de área, por unidade de tempo, ou seja, watt por metro quadrado, que chega à interface ortogonalmente, que é o plano y igual a zero, ou o plano xz aqui, né, é dado pelo produto escalar entre a média temporal do S0 escalar com eta. Veja que essa expressão do produto escalar me dá exatamente a componente da intensidade, ou do vetor de onda, né, cujo módulo é a intensidade, na direção ortogonal à interface. Eu pego o módulo disso, isso vai dar energia. Okay? Isso aqui já é uma quantidade, né, positiva aqui. Então, eu tenho uma certa quantidade de energia aqui. A energia que retorna ou reflete de volta para o meio, eu estou chamando de I1, né, e vai ser o produto escalar, então, entre o S1 e o eta. Da mesma forma, eu posso representar também quanto que é de energia que atravessa para o outro lado da superfície, que é o I2, que é o produto escalar entre o S2 e o eta. Certo? Bom, então veja, a gente definiu aqui quais são as quantidades de energia por unidade de tempo, por unidade de área, ou watt por metro quadrado, ou o que a gente chama de intensidade no Sistema Internacional de Unidades, que chega ortogonalmente à superfície, né? Chega na superfície, e atravessa ela ou é refletida de volta. Então, chega uma certa intensidade zero, parte é transmitida, que é o I2, parte é refletida de volta, que é o I1. Bom, então assim eu consigo calcular a razão da energia que é refletida de volta para o meio. Essa razão é a relação entre a energia refletida e a energia que chega. Tá? Então, I1 sobre zero. Então, eu tenho aqui essa relação produto escalar de S1 com eta, S0 com eta. Bom, S1 com eta, quanto que vale isso? Olha, a média temporal de S1 vale o E01 quadrado sobre 2μ0c. Né? Lembrem disso, a gente chegou nessa relação, eu mostrei um pouquinho, né, aqui no slide anterior. Vamos escrever aqui para ficar mais claro. A média temporal do vetor de onda, de forma geral, ele vai ser a amplitude ao quadrado dividido por 2μ0c. No nosso caso aí, se é o S0, eu tenho a amplitude da onda incidente, eu pegando o módulo disso aqui ao quadrado, dividido por 2μ0c. É essa relação. Né? A mesma coisa acontece para o vetor de onda, da onda que é refletida. Vai ser o E01, módulo quadrado, dividido por 2μ0c. E a mesma coisa para o vetor de onda da onda que é
refletida, transmitida ou refratada para o outro lado, né? Se eu faço essa razão, né, eu faço a razão entre um e outro, lembra que isso aqui é um vetor, isso aqui é a média temporal, né? Falta o vetor aqui, ó. Isso aqui é um vetor, que é o vetor de propagação, K0, aqui o vetor de propagação K1. Versor, que me dá a direção e o sentido de propagação da onda eletromagnética. Bom, legal. Então, se eu faço essa conta aqui, ó, eu descubro o seguinte. Produto escalar entre S1 e eta, vou fazer aqui uma vez só, para ninguém ficar na dúvida. Eu estou fazendo isso, ó. Produto escalar entre a média temporal de S0 e o eta. Lembrando que o eta está aqui, apontando para cima, e o K0 está aqui, né? Apontando nessa direção, faz um ângulo θ0 aqui. Esse é o K0 versor. Para desenhar inequivocadamente, para não ficar na dúvida, vou fazer assim, ó. Esse ângulo aqui vale θ0, aqui vale θ0, aqui vale o K0 versor. Certo? Aí. Né? Então, quando eu faço essa conta aqui, o que eu tenho? Eu tenho um módulo de E00 ao quadrado sobre 2 μ0c. Aqui eu vou ter produto escalar entre o K0, versor, produto escalar com eta. Tá? Veja que o produto escalar entre esses dois vetores aqui tem um ângulo que eu vou chamar de alfa. Lembrando que aqui também é alfa. Né? Quanto que é o produto escalar? Olha, o produto escalar de K0 com eta vai ser o módulo de K0, versor, módulo de eta, versor, cosseno do ângulo entre eles, que vale alfa, nesse caso. Né? Veja que 2α mais 2θ0 tem que ser obrigatoriamente 2π. Não tem jeito, né? Não tem choro nem vela. Então, α mais θ0 tem que ser igual a π. Ou alfa tem que ser igual a π menos θ0, que é o ângulo de incidência. Beleza. Então, se eu venho aqui, o módulo de K0 é 1. O módulo de eta é 1. São versores unitários. Cosseno de alfa, que vale π menos θ0. Então, isso aqui, K0 escalar com eta, é a mesma coisa que cosseno de π menos θ0. Só que eu posso abrir essa relação trigonométrica entre cosseno de π, cosseno de θ0, né? Menos seno de π, seno θ0. Veja que essa relação aqui vai dar zero, porque seno de π é zero, cosseno de π vale menos 1. Então, isso aqui vai dar cosseno θ0 cosseno de θ0, menos cosseno de θ0. Tá? A mesma relação vai acontecer para o denominador. Então, eu calculei isso daqui, que é a parte de baixo, né? Eu estou fazendo I1 sobre I0, né? Isso aqui é o I0, que eu acabei de calcular, está aqui. Tá? Daí eu consigo calcular também quanto que vale a média temporal do S1 com eta. Tá? Façam essas contas em casa para conferir essas relações e a gente vai chegar nessas expressões que eu coloco aqui. Eu tenho o módulo da amplitude, então, da onda que é refletida ao quadrado cosseno de θ1. Amplitude ao quadrado da onda incidente cosseno de θ0. Só que a lei primeira que a gente chegou foi o seguinte. O ângulo de incidência e o ângulo de reflexão são iguais. Tá? θ1 é igual a θ0. Então, cosseno de θ1 é igual a cosseno de θ0. Eu posso cortar. Então, essa relação aqui, né, vira E01, E00, módulo quadrado disso. Isso vai me dar a razão da quantidade de energia que é refletida de volta para o meio, ou seja, a reflectância. Lembrando que a gente definiu já essa relação, que é o E01 pelo E00, como o coeficiente de Fresnel para a reflexão. Então, a reflectância é o Rzinho ao quadrado. O detalhe é que agora eu tenho que tomar cuidado com as polarizações, porque o coeficiente de Fresnel ele possui
dependências diferentes, né, para a polarização π e para a polarização sigma. Então, em realidade, eu tenho dois tipos de valores ou de expressões para a reflectância, um para o caso π e um para o caso sigma. Tá? Então, está aqui, a gente só aplica o resultado que a gente já obteve anteriormente. Né? Para a incidência, então está aqui, ó, R paralelo, que é o caso sigma, e o R perpendicular, rão perpendicular, né, que é o caso sigma, desculpa, esse é o paralelo ao caso π e o perpendicular ao caso sigma. Se a incidência for normal, daí eu posso reduzir, né, essas equações, eu tenho que a reflectância, ela vale essa relação N1 menos N2, índice de refração do meio 1 menos N2, que é o índice de refração do meio 2, dividido por N1 mais N2, tudo isso ao quadrado. Tá? Bom, daí a gente pode fazer a mesma coisa para ver quanto de energia foi transmitida ou refratada para o outro lado, passou para o meio 2, né? A parcela de energia que é incidente transmitida ao meio 2. Então, a relação entre I2 por I0. Isso a gente chama do quê? De transmitância. Tá? Então, a gente vai fazer a mesma conta. A diferença é que agora, né, como na minha expressão aparece mi, vamos aqui, né? De novo, para não ficar na dúvida de vocês. Como o S0, o S, né? O S0, o S1, vamos colocar aqui o S1. Isso aqui vai ser o E01 módulo ao quadrado dividido por 2 mi1c. Inclusive, deixa eu ver se eu escrevi certo aqui. Aqui tá errado. Aqui não é mi0, aqui é mi1, tá vendo? Aqui, a quantidade aqui vale 2 mi1c também, né? E no caso do vetor de Poynting da onda que é transmitida, vale E02 módulo ao quadrado 2 mi2c, né? Que é a permissividade magnética no meio 2, né? E no meio 1. Acontece que, por coincidência, mi1 é igual a mi0, então isso facilita a nossa vida. Mas por mais coincidência ainda, tem que levar em conta que, né, de forma geral, mi1 também é muito próximo de mi2, não é igual, né? Tá? Então tem que levar em consideração essas mudanças entre um referencial, entre uma constante permissividade magnética num meio e no outro meio. Quando eu faço isso, você vai notar que agora a minha expressão, né, aqui, ela fica E02 quadrado, E00 quadrado, cosseno de θ2, cosseno de θ0. E aqui tem uma relação entre índice de refração, né, Z1, e Z2, tá? Que vai me dar essas relações entre o campo elétrico e o campo magnético de um meio e do outro meio. Então aparecem aqui, né, Z1 e Z2. Só que essa relação aqui é o próprio coeficiente de transmissão, então T quadrado, cosseno θ2, cosseno θ0, Z1, Z2. Lembra que Z1 e Z2 são as relações entre permissividade magnética e índice de refração, né? Então são as diferenças das propriedades eletromagnéticas entre um meio e outro. Então o coeficiente de Fresnel para transmissão, T, transmissão, vai ser, né, esse cara aqui, multiplicado por isso, multiplicado por essa relação. Então, tenho essas duas expressões para a polarização sigma e essa aqui para a polarização π, que é a transmitância da luz ao cruzar a interface. Para a incidência normal, essa relação fica 4N1N2 sobre N1 mais N2 ao quadrado, e aqui eu já levei em consideração que os dois meios são magneticamente iguais. Lembrando que se nenhuma outra interação inelástica é considerada, como aquecimento do meio, isso fica um pouquinho mais complexo para a gente, mas de forma geral, então, né, eu posso considerar que essas outras relações são muito pequenas para a gente considerar aqui agora. Toda luz incidente, ou ela é refletida ou ela é transmitida para o meio 2. Então, se eu somar R, que é a reflectância, mais a transmitância, esse valor tem que dar 1, obrigatoriamente. Tem jeito, não tem choro nem vela. Tá?
Bom, eu posso agora fazer a análise gráfica da refletividade em função do ângulo de incidência. Tá? Veja, eu só vou fazer aqui o gráfico da onda, da quantidade de energia que é refletida de volta para o meio, porque a quantidade da onda, da energia que é transmitida, vai ser 1 menos a reflectância, né? É que eu chamei de refletividade, tá? Arrume aí a reflectância. Então tá aqui, ó, no gráfico, tá certo? Reflectância R, não é refletividade, é reflectância, em função do ângulo de incidência. Então a onda chega sobre duas polarizações, né? De forma geral, eu posso decompor qualquer polarização nesses dois casos, caso π e no caso sigma. Essa onda eletromagnética chega, parte é então refletida de volta para o meio, sobre o mesmo ângulo de incidência, e parte é transmitida para o meio 2 sobre um ângulo de reflexão, por um ângulo de refração ou transmissão θ2, que eu posso calcular utilizando a lei de Snell-Descartes. Tá? Bom, então para a reflectância em função do ângulo de incidência, eu dividi em dois gráficos aqui. O primeiro deles é para quando o índice de refração do meio 2 é maior que o meio 1. Então, esse caso vai acontecer quando a luz passa, por exemplo, do ar para o vidro, por um bloco de vidro, ou do ar para a água. Né? Vai acontecer exatamente esse fenômeno, a reflectância. Então, para a polarização sigma, né, essa reflectância vai ter um valor aqui sobre incidência normal e vai acabar aumentando, ou seja, mais energia dessa onda vai ser refletida de volta para o meio quando eu for aumentando o ângulo de incidência. Quando o ângulo de incidência for 90 graus, basicamente nenhuma onda é transmitida, toda onda é refletida de volta. Tá? Bom, faz um pouco de sentido isso, né? Para o caso π, de novo, para N1 menor que N2, que é o mesmo caso, né? Que é ar, água ou ar, vidro, né? Para a polarização π, eu tenho a reflectância, ela diminui no primeiro momento em função do ângulo até atingir, né, zero. Então ela se anula para um certo ângulo, a gente já viu, esse ângulo é o ângulo de Brewster. Para esse ângulo, nenhuma onda luminosa é refletida de volta para o meio. Então tem o ângulo de Brewster, energia zero é refletida, tudo é transmitido. Mas após esse ângulo de Brewster, a quantidade de energia refletida começa a aumentar de novo, né? Até que se chegar a 90 graus, ela bate aqui junto com o outro caso. Tá? Bom, agora, para o inverso. Se a luz agora ela vai do meio 1 para o meio 2, só que o índice de refração do meio 1 é maior que o índice de refração do meio 2, que é o caso, por exemplo, da luz que passa da água para o ar, ou do vidro para o ar, né? Por exemplo, para a polarização sigma, né? Eu tenho reflectância, ela vai de zero, ela vai de algum valor aqui para a incidência normal, e ela vai no máximo, ela não passa por nenhum zero, mas ela chega no máximo aqui no ângulo crítico, ou seja, vai ter um certo ângulo crítico em que toda onda é refletida de volta. Esse ângulo crítico, como a gente já sabe, isso acontece para os casos sigma e para o caso π, é o ângulo limite, onde ocorre a reflexão total e nenhuma onda eletromagnética passa para o outro lado, né? Então veja, quando R atinge 1, isso quer dizer que a transmitância é nula, certo? Então, quando R atinge 1, a transmitância é nula. Então, a partir do ângulo crítico, nenhuma luz é transmitida, ela é apenas refletida. Então, a partir do ângulo crítico, o que eu tenho é sempre reflexão total da luz ou da onda eletromagnética. Para o caso π, o que acontece é que antes dele começar a aumentar a reflectância, ele passa por um valor nulo que ocorre no ângulo de Brewster. Então, para N1 maior que N2, o ângulo de Brewster, inclusive, ocorre no valor menor que π sobre 4, né? Do caso anterior, ele ocorre por um valor maior que π sobre 4. Aqui ele ocorre menor que π sobre 4, na verdade, menor que o ângulo crítico. Então, para esse ângulo de Brewster, para a polarização π, eu não tenho nenhuma onda eletromagnética sendo refletida de volta para o meio. Tá? De novo, eu posso utilizar esses ângulos de Brewster como uma forma de filtrar a polarização de uma fonte não polarizada.
E depois ele aumenta até chegar em 1 de novo, até chegar no ângulo crítico, onde de novo eu não tenho nenhuma onda que é transmitida para o meio 2, certo? Então tá. Acho que deu para a gente explorar bastante essas relações. Tem que ficar claro a diferença entre o que é o ângulo de Brewster e o que é o ângulo crítico, né? As diferenças entre reflectância e transmitância, coeficientes de reflexão e coeficiente de transmissão, certo? Essas variações entre índices de refração, quando a luz passa de um meio para o outro, né, e varia esses índices de refração nessa mudança de interface, essas são as coisas principais que a gente tem que levar em conta. E o caso da polarização, né? Para uma polarização acontece uma certa fenômeno, para outra polarização acontece um outro fenômeno. E tudo isso sai basicamente da análise que a gente fez das próprias equações de Maxwell quando a gente aplica nas condições de contorno, que é na interface entre dois meios dielétricos não carregados e não condutores. Com isso, a gente termina essa parte um pouco mais teórica da descrição das leis do eletromagnetismo da ótica, certo? Veja, essa parte que eu descrevi agora, ela é uma parte um pouco mais complexa, porque a gente partiu do princípio da aplicação das equações de Maxwell em superfície. Eu concordo que não é uma relação muito trivial da gente poder compreender, né? Porque envolvem fatores algébricos que são razoavelmente complexos, como, por exemplo, os elementos de vetores, né? Então, quando eu faço essa análise vetorial, é claro que eu, o aluno, né, tem que estar bastante fresco na cabeça essas relações vetoriais. Contudo, né, não tem nenhuma matemática nova aqui que vocês não saibam, certo? Então, tudo que a gente viu até agora, a princípio, já deve ter sido abordado matematicamente no curso. Outra coisa é que eu fiz um pouquinho mais avançado, pelo menos essas 3 aulas que a gente termina agora, porque eu acho que faz bastante sentido a gente entender agora de onde vêm essas coisas, né? E também evita, quando chegar para o pessoal de bacharelado lá no final do curso e vai estudar Teoria Eletromagnética 2, ver toda essa parte aqui e ficar confuso porque não viu isso antes. Então aqui você já viu e lá você aproveita muito mais essas relações, tá? Bom, essa é a nossa terceira aula. Lembrando que são as notas de aula de número 27. E nas aulas, a gente tem mais 2 aulas em que eu vou discutir com vocês a ótica geométrica. Então, a gente vai aplicar essas leis da ótica agora para estudar como que a luz, como que a onda eletromagnética na forma luminosa atravessa espelhos, né? Agora que a gente já estudou como que as leis do eletromagnetismo se comportam quando eu vou de um meio para o outro, dá para a gente saber como lentes e espelhos constroem imagens, inclusive no nosso olho, que é uma lente. A gente vai fazer isso nas próximas 2 aulas e até lá. Tchau!